Questão 15. Texto 1. Em suma, a cultura cabo-verdiana, denominada crioula, assenta-se sobre um processo de hibridação que gerou as formas de expressão da culinária, da música, da língua e da literatura. A identidade cabo-verdiana, portanto, formou-se pela reelaboração de traços culturais originários dos grupos étnicos que aportaram às ilhas, isto é, portugueses e africanos levados da costa da Guiné para o arquipélago. Texto 2. De Orla a Barlavento. Poeta. Todo o poema. Geometria de sangue e fonema. Escuto, escuta. Um pilão fala, árvores de fruto ao meio-dia, e tambores erguem na colina um coração de terra batida. E longe, do marulho à viola fria, reconheço o bemol da mão doméstica que solfeja. Mar e monção, mar e matrimônio. Pão, pedra, palmo de terra. Pão e patrimônio. Texto 3. Sonhei um Cabo Verde despertado cada manhãzinha pelo som repicado do tambor, substituindo a horrenda música do programa radiofônico Bom Dia Cabo Verde, abafando para sempre a inestética publicidade, rivalizando harmoniosamente com o cantar dos galos, o riso das galinhas, os motores, cachupa na frigideira, trapiches e computadores. Com base nos textos apresentados, avalie as afirmações a seguir. No texto 1, como nós vimos, temos aqui como tema a cultura cabo-verdiana, que foi formada por grupos étnicos diferentes que aportaram a essas ilhas. É feita uma referência aos portugueses africanos que foram levados da costa da Guiné para o arquipélago. Então, temos aqui basicamente esse processo de hibridação, ou seja, um cruzamento natural de culturas diferentes. Bem, no texto 2 aqui nós temos a obra Pão e Fonema. Trata-se de um primeiro livro de uma trilogia, A Cabeça Calva de Deus, que incorpora também árvore e tambor, e pedras de sol e substância. Nesse conjunto de poemas, nós vamos ter aqui um diálogo com a épica, evidenciando-se pela escolha da temática. O autor vai procurar aqui expressar a luta de afirmação deste homem de Cabo Verde. Em Pão e Fonema, pessoal, nós vamos ter aqui em 3 cantos a narração das condições de vida e a expectativa do povo cabo-verdiano. Corsino Fortes insere aqui em seu poema aspectos que são muito próprios da literatura do século XX. Além de empregar versos livres e assimétricos, como nós podemos verificar, Corsino Fortes recorre ao recurso gráfico para aumentar a expressividade do poema. Percebam também, pessoal, algumas diferenças linguísticas nesse poema. Isso reflete também uma recusa, claro que de forma parcial, uma recusa à língua do colonizador. Nesse poema, Pão e Forma, nós temos empregados 2 instrumentos dialetais, o português e o crioulo de Barlavento. Nesse sentido, nós temos aqui, neste texto, pessoal, um texto híbrido. E essa hibridez do texto não é escondida, ela é destacada. No texto 3, nós temos aqui, pessoal, um texto de uma obra de Diana Bernardina de Oliveira Salúcio, Mornas Eram as Noites. Nós vamos ter aqui um Cabo Verde que é sonhado, mas de uma maneira diferente em relação a como era a época de Salúcio, porque ela diz: sonhei um Cabo Verde despertado cada manhãzinha pelo som repicado do tambor. Um tambor substituindo a horrenda música do programa radiofônico Bom Dia Cabo Verde. Então vejam, há aqui uma crítica feita a essa música, O que essa música representa? Por que substituir o som dessa música pelo som do tambor?
Reparem que nós temos aqui um conflito entre a tradição e a modernidade, representado justamente pela comunicação feita por esses tambores. Por meio do sonho dela, né, ela sonha aqui em recriar a tradição de sua ilha, do tambor como canal de informação, e não esse programa radiofônico. Pelo tambor, a gente teria aqui renascidos os antigos hábitos cabo-verdianos. O tambor seria uma espécie de intermediador de conflitos sociais, em sintonia com o canto do galo, ajudando a valorizar a comida local e comunicando breves assuntos entre as pessoas. O tambor, pessoal, é a expressão destacada da cultura cabo-verdiana. Pois bem, pessoal, vamos aqui às afirmações. Afirmação 1. O texto 1 considera crioulas a identidade e a cultura presentes nas ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde e sublinha sua natureza homogênea, resultante do encontro entre europeus e africanos. Falso, pessoal. Natureza homogênea não, pessoal. Há uma hibridez aqui, né? Há uma natureza heterogênea e não homogênea, tá bom? Então, a afirmativa 1 está falsa. Sabendo que a 1 está falsa, nós já podemos descartar a opção A, C e E. Afirmativa 2. O texto 2 emprega recursos estruturais, tais como imagens de instrumentos e aliterações, privilegiando oclusivas e nasais bilabiais, com o intuito de evidenciar a natureza rítmica sugerida no poema. Correta essa opção. Nós sabemos que a literação é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais ou sílabas, para justamente remeter a um som e estabelecer efeitos sonoros específicos no texto. Nós temos poeta todo poema, né? Poeta todo poema. Em também longe, né? Essa repetição da sílaba, longe. Mar e monção, mar e matrimônio. Pão, pedra, palmo de terra. Temos aqui a repetição, né, pessoal, de sons, né? Há aqui efeitos sonoros. É como se a gente tivesse aqui os tambores sendo utilizados, né? É como se a gente tivesse aqui a representação do som, né? Dos tambores por meio da literação. E de fato, privilegiam-se aqui as oclusivas e nasais bilabiais, né? As oclusivas são aqueles sons que são produzidos, né, com uma oclusão na passagem do ar, né? É como se a gente tivesse aqui algumas explosões, né? É quando a gente obstrui completamente a passagem do ar, né, pela boca, né? E depois essa passagem sai como se fosse uma explosão. É como se for o B, o P, né? Então nós temos aqui essas oclusivas e oclusivas nasais bilabiais, o P, B. Nós vamos ter aqui as oclusivas, né? A P, B, M. Poeta todo poema, né? P, é uma bilabial. Em mar, monção, mar e matrimônio, né? M. Nós temos aqui uma bilabial nasal. Então, de fato, há a utilização de oclusivas, né, e nasais bilabiais, também com um de seus objetivos, né, representar esse batuque dos tambores, né? Então, a afirmativa 2 está verdadeira. Afirmativa 3. O texto 3 integra uma coletânea cujo título põe em evidência tanto o clima tropical quanto o gênero musical mais representativo do patrimônio cabo-verdiano, ambos materializados na linguagem do fragmento. Correto também. No texto 3, nós temos aqui a indústria dos tambores, que está inserido, né, no livro Mornas Eram as Noites. Então, os contos apresentados por Dina Salúcio, neste livro Mornas Eram as Noites, trazem diversas questões que afligem a condição humana. Isso numa perspectiva feminina, né? Então são feitas referências aqui aos dramas, anseios, às felicidades, os medos, as angústias. Isso tendo Cabo Verde como pano de fundo.
A própria escolha do termo morna no título nos traz a importância da condição feminina nos contos do livro, porque morna é tradicionalmente canto de mulher. Morna é a principal expressão musical de Cabo Verde e a mais importante característica cultural do arquipélago. É visto como um elemento unificador dos cabo-verdianos em qualquer lugar do planeta. Além disso, nós temos aqui essa estreita relação que há entre a música e a literatura cabo-verdiana. Dina Salúcio é uma das principais representantes da literatura cabo-verdiana contemporânea. Em Mornas Eram as Noites, temos a presença constante de um narrador-personagem que se vale da transmissão oral dos acontecimentos para compor a matéria literária. Então, pessoal, de fato, essa afirmativa 3 está verdadeira, logo a opção correta a ser marcada é a letra D de dado. Questão 16. A informação e os conteúdos transbordam na web e o prefixo hiper, também aí, é demandado. Nesse contexto de hiperinformação, as ações a seguir, curtir, taguear e comentar ganham destaque. O ato de seguir alguém, alguma publicação ou instituição, é, entre outras possibilidades, uma forma de filtrar algo de interesse no meio de um oceano de conteúdo. Frente ao que se segue, ou ao que é de alguma forma publicado na rede, é possível ter diferentes níveis de resposta. Algumas acessíveis diretamente a quem publica o conteúdo, curtir, comentar, redistribuir, sem comentar, redistribuir com comentário fundamentado, que seria redistribuição crítica, etc. Outras não tão diretamente acessíveis, publicações em outras redes ou espaços sem referências diretas às origens. Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas. Afirmativa 1. Na web, os diferentes níveis de publicações, respostas acessíveis, direta ou indiretamente, a quem publica o conteúdo, podem ser multimodais. Por quê? Então, o que seria esses diferentes níveis de publicações, multimodais, ou seja, com diversas modalidades de transmitir um conteúdo, uma mensagem, como, por exemplo, os elementos verbais, as imagens, as fotos, as cores, o tamanho da fonte. Então, nós temos elementos multimodais que são responsáveis pela transmissão de uma mensagem. Vamos ter os sons também. Então, esse universo aqui da web é rico em multimodalidade. Pois bem, então, esse tipo de conteúdo pode ser multimodal porque as publicações, respostas, além de poderem se basear em outros textos, podem ser acrescidas de diferentes tipos de linguagens, como imagens, vídeos e áudios. Ok, Exatamente o que eu estava falando. A respeito dessas acessões, assinale a opção correta. Opção A. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. Ok, justamente. A 1 fala que esse conteúdo pode ser multimodal, justamente porque a gente vai encontrar diferentes tipos de linguagens, imagens, vídeos, áudios. Então, de fato, a seção 2, ela justifica a primeira, ela explica, é como se fosse aqui um argumento para o que se expõe na seção 1. Então, está correta a A, justamente essa que deve ser marcada. A B está falsa porque diz que a 2 não é justificativa correta da primeira. A C está falsa porque diz que a 2 é falsa. A D está falsa porque está dizendo que a seção 1 é uma proposição falsa. E a E está falsa porque está dizendo que ambas são proposições falsas. Então, questão simples. A opção correta da 16ª questão é a opção A. Olá, boa noite, Culturice começando aqui na sua TVC, Culturice especial, direto da 13ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, sejam bem-vindos. E como literatura é um substantivo feminino, é claro
que as escritoras estão muito bem representadas aqui na Bienal. Eu tenho orgulho de receber no nosso programa de hoje a escritora cabo-verdiana Dina Salustio. Dina, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Dina, o seu livro, A Louca do Serrano, de 98, né, considerado por muitos estudiosos como o primeiro romance de Cabo Verde, né, o romance de uma escritora, não é isso? O que isso representa para você? Representa que nós mulheres começámos a escrever muito tarde. Sim. Porque é bom que se diga que até 1975, data da nossa independência, as mulheres não eram publicadas. Ninguém falava das mulheres. Aliás, uma tinha sido mencionada numa antologia, em 1951, se não estou em erro, com um poema. Outra foi mencionada em 1967 com outro poema, mas em termos de escrita, em termos de realce, eram praticamente desconhecidas. E só com a independência é que nós começamos a escrever, e eu até digo que na literatura cabo-verdiana há dois grandes períodos. Há um período que vai desde o princípio de 1846, 48 até 1975, onde os homens eram os únicos que escreviam sobre os sentimentos, sobre a terra, e escreviam muito bem. Das nossas páginas mais bonitas foram feitas por eles, mas em nenhum momento eles nos deram uma oportunidade de escrever nas revistas, nas suas revistas, nas revistas que eles patrocinavam. E a partir de 1875 é que eu considero o segundo período da literatura cabo-verdiana, porque é quando as mulheres começam a escrever. Eu acho que não é só por causa da escrita, é porque é uma justiça social. O país ficou mais digno, ficou mais justo, ficou mais igual, porque concede à mulher também a voz, o direito de escrever. E a publicação dessa obra, ela deu vazão a outros dilemas femininos também, lá em Cabo Verde, não é isso? Como Sim. é que foi isso? Nós já escrevíamos em revistas, a partir de 75 começámos a escrever nas revistas. É bom que diga que houve três grandes mulheres que publicaram em 75. A poetisa Yolanda Moraes, uma grande poeta cabo-verdiana, uma contista fantástica que é Orlando Amarilis, que também publica em 1974-75, e a grande contista Margarida Mascarenhas, também que publica em 1975. Então essas são as precursoras de facto. Em termos de romance, calhou ser eu, mas não acho que seja, por isso é que eu digo, não é um grande efeito, não é uma grande coisa. Eu até acho vergonhoso, porque um país que diz só em 1975 é que há uma mulher a escrever um romance. Eu acho triste, mas por outro lado é um resgate. Sim. É um resgate de um direito. É um resgate conquista, né? de um privilégio. É uma conquista. E Dina, como é que você vê um evento como esse, né, a Bienal, que está incentivando isso? Tem espaços e momentos aqui que são dedicados especialmente para as escritoras, né? Como é que você vê um evento desse tamanho impulsionando cada vez mais o trabalho dessas mulheres? Tu nem fazes ideia. Porque quando nós somos convidadas e convidados, tenho que falar nos meus colegas, eles não falaram de nós, mas nós temos que falar deles. Quando somos convidados para um evento deste, é quase que se levássemos o país connosco. Porque um dos nossos males é sermos ilhéus, é sermos isolados, é sermos pobres, é sermos pequenos. Então, nós estamos muito confinados ao nosso espaço de arquipélago. Os nossos livros não circulam. Temos dificuldade em que os livros circulam no próprio Cabo Verde. Agora imagina para Portugal ainda mais um bocadinho, mas para Angola, para os nossos países irmãos da África, os nossos livros não chegam. Sim. Para o Brasil, os nossos livros chegam através das universidades. São os universitários, os investigadores que estudam muito as nossas obras e que trazem para aqui e depois nos convidam. Então é um privilégio, é uma loucura vir a um evento deste. Sabe porquê? Porque nós escrevemos, mas precisamos também de ser lidos. Precisamos mostrar Cabo Verde, precisamos mostrar as mulheres, os homens, o nosso trabalho, as nossas conquistas e também as nossas dores, as nossas penas, os nossos problemas, as nossas vergonhas. Tudo isso está na literatura. E para você conhecer Cabo Verde, tem que conhecer isso tudo. Então, quando nós escrevemos e mandamos para o mundo essas coisas, ficamos realizados.
E Dina, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa e a sua relação com a literatura cearense já existiu quando você era criança, não é isso? Uma certa escritora que é daqui. Essa é uma história fantástica, porque eu era muito... Eu vivi na ilha de São Vicente desde muito pequena. E São Vicente é uma ilha-porto, onde toda a navegação entre a Europa e o Brasil passava naquela altura por Cabo Verde. Cabo Verde está entre a Europa e a América. Então os brasileiros, os barcos brasileiros, quando iam para Portugal e para a Europa, para o mundo, passavam em Cabo Verde e uma das prendas que levavam a Cabo Verde, à cidade do Porto de São Vicente, eram revistas brasileiras. Eu lembro-me daquelas revistas, para mim, hoje já nem sei se eram grandes, são grandes, mas para mim eram umas revistas enormes, a Manchete, o Cruzeiro, Sim. para mim eram umas revistas enormes, eu nunca mais as vi. Como eu era pequena, então tudo parecia grande. E uma das coisas que eu perguntei um dia a meu pai, eu era pequena, o que é que significava Rachel? Rachel Queiroz. O que é Rachel? Ele disse-me, não é Rachel, é Raquel. É uma senhora que escreve. Acabou. E mais tarde eu vim conhecer a escrita de Raquel Queiroz. Foi emocionante. Foi um encontro com a minha infância, com o meu percurso de escrita, ou então com o meu percurso de descoberta da escrita. E agora você está na terra dela. E estou na terra dela. Dina, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. É uma honra receber uma mulher como você aqui. Muito obrigado, de verdade. Viu? Obrigada a vocês terem me convidado para falar um bocadinho da minha terra, Cabo Verde, um país lindo que vocês devem conhecer. Muito obrigado Obrigada mais a uma todos. vez.